Olá, eu sou o Rodinil e serei o seu professor de Física na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Nesta aula, iremos falar sobre a relação entre a física e o desenvolvimento dos computadores e seus componentes eletrônicos, quanto a pesquisa em física é relevante para a tecnologia. E é isso aí, pessoal. Nesta aula, nós falaremos sobre os computadores. E quando eu falo assim, computador, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? É muito provável que você tenha pensado em um desktop, um computador de mesa ou um notebook, que são computadores. Você está correto. Porém, computadores estão para todo lado. Na sua casa agora, neste momento, talvez tenham 2, 3, 5, 10, 15. E aí você me fala, professor, não pode ter. Tem 2. Eu sei que tem 2. Calma, você vai entender durante essa aula que pode ter bem mais do que você imagina. Quando eu falo dos computadores, como eu já disse em aulas anteriores, não tem como falar de computador sem falar de física. Entenda física que você terá grandes vantagens para poder entender muitas coisas de tecnologia, porque computação é física. Legal? Agora, olha que interessante. Quando nós estudamos computadores, nós podemos voltar na história dos computadores desde os primeiros computadores, que eram mecânicos, máquinas de calcular. Só que eu vou dar ênfase aqui para os computadores, que eles são eletrônicos. Tudo bem? E mesmo assim nós já voltamos bastante no tempo. E olha só, os computadores eletrônicos, igual o seu da sua casa, eles nem sempre foram assim desse tamanhozinho, pequenininho, bonitinho. Os primeiros computadores eletrônicos, eles ocupavam o tamanho de uma sala inteira, uma sala gigantesca. Este computador que está na imagem é o ENIAC, um dos primeiros computadores eletrônicos, e ele pesava cerca de 30 toneladas, ou seja, ele era muito, muito, muito grande. E era necessário uma equipe de dezenas de pessoas para operá-los. Tá bom, professor, mas por que ele era tão grande? Porque a física da época desenvolveu um equipamento que foi muito utilizado nos computadores, que eram as válvulas. Então, a primeira geração de computadores utilizava válvulas. E essa invenção, embora tenha outras aplicações, foi muito utilizada simplesmente porque uma válvula conseguia, com uma pequena carga elétrica aplicada nela, ligar e desligar. E aí você tá falando para mim assim, professor, tá, mas e daí? Que ela liga e desliga. Olha só, na aula anterior, quando eu mostrei o exemplo das lâmpadas e do bit, eu falei que ligando e desligando, nós conseguíamos passar informações, não é verdade? Eu conseguia fazer um combinado com você e falar, olha, ligado é uma coisa, desligado é outra coisa. Gente, um computador é isso. Um computador, ele faz esse liga e desliga para poder passar as informações. E o equipamento que liga e desliga, neste caso, neste tipo de computador, eram as válvulas. A válvula, ela tem basicamente uma placa, ali ó, na figura na parte de cima, que era um anodo, talvez você já tenha escutado falar isso nas aulas de química ou de física, senão você ainda vai escutar. Tem uma parte de baixo que era um catodo, e o que acontece? Quando a válvula ela era aquecida ali na parte do catodo, os elétrons ficavam querendo escapar. E aí, aplicando uma pequena carga elétrica ali entre a placa e o catodo, eu conseguia fazer com que os elétrons se movessem e fosse gerada uma corrente elétrica ali em uma única direção. O nome disso é diodo e depois triodo, tudo bem? Você não precisa entender exatamente o funcionamento da válvula em si. Isso é um assunto assim de ciência superior, na verdade. Mas o que você tem que entender é que a válvula, ela funcionava, a válvula era relativamente grande, a válvula, ela aquecia bastante para funcionar, e esse aquecimento e esse tamanho gerava os problemas que os primeiros computadores tinham. Quais eram os problemas? Primeiro, o tamanho. O tamanho é um problema. Segundo, gente, válvula queimava toda hora. Então, toda hora alguém tinha que ir lá e fazer uma modificação, trocar a válvula. E a energia que ela demandava também era muito grande. E detalhe, pasme agora. Adivinha os cálculos super complexos que esses computadores faziam? Os cálculos que esse computador fazia eram cálculos muito parecidos com qualquer calculadora de bolso faz hoje em dia. Sabe essa calculadora que às vezes o professor deixa você levar para a prova para fazer continha? Pois é, essa calculadora tinha uma capacidade muito parecida com a dos primeiros grandes computadores.
Porém, não desdenhem, porque foi justamente essa invenção que possibilitou as próximas. E, para a época, isso já era algo fantástico. Tudo bem? Detalhe, os computadores evoluíram muito durante as guerras, porque você aprender a fazer cálculos cada vez mais rápidos era essencial para ganhar uma vantagem competitiva. Esta foi a primeira geração. Então pensa isso, computadores enormes ocupando salas inteiras, primeira geração. Tudo bem? Porém, a física avançou mais. E eu acho muito legal falar de física e computação, porque é sempre assim, gente. Alguém, em algum doutorado, em alguma universidade, inventa algo, descobre algo. Algo geralmente no estudo da física. E depois, a física descoberta, ela é utilizada para melhorar a tecnologia. Isso acontece muito, muito mesmo. Porque a pesquisa em física básica, às vezes parece, essa pesquisa não vai dar em nada. Para que vai servir isso? Não dá para saber. O ponto é, não dá para você saber para que uma pesquisa vai ser útil, mas é útil. E depois, coisas fantásticas acontecem. Uma invenção que mudou o mundo foram os transistores ou transistores. Eu vou falar transistores, tá? Mas eu já vi gente falando dos dois jeitos. Olha só, os transistores, se você olhar bem para ele ali, para o desenho, você vai ver que ele tem 3 perninhas. Gente, o funcionamento, assim, no sentido final, o que ele faz, parece a válvula. E também parece aquela lâmpada lá da aula passada, que é liga e desliga. Por quê? Eu tenho ali um emissor, eu tenho um coletor e eu tenho uma base. O emissor e o coletor é por onde a corrente elétrica vai entrar e vai sair. Ou seja, é o liga e desliga, é por onde ele passa. Porém, é como se aquele pininho do meio fosse um interruptor. Que na hora que eu coloco uma pequena corrente ali, bem pequena mesmo, assim, bem pequenininha, ele consegue permitir com que uma outra corrente passe. Eu acabei de criar uma pequena lâmpada. E é uma coisa muito interessante que o transistor, ele é muito pequenininho. E aí você fala, professor, mas ele faz a mesma coisa? Calma aí. Eu disse que ele acaba fazendo a mesma coisa no final, mas ele é muito diferente. Ele é muito diferente mesmo. Primeiro, ele é muito menor. Ele é muito, muito, muito pequenininho. Segundo, ele aquece muito menos. Ele consome menos energia. Ele não tem aquele problema de queimar toda hora. E como a tecnologia foi evoluindo para fazer transistores, inclusive cada vez menores, esse liga e desliga ficou mais fácil de ser aplicado, e aí os computadores foram diminuindo, 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 até entrar em um armário. Até caber em uma mesa relativamente grande. Aí você fala, professor, mas uma mesa assim de 2, 3 metros? Pois é, mas já é menor do que uma sala inteira. Você concorda? Pois bem, então os transistores conseguiram diminuir muito, mas muito, muito mesmo, o tamanho dos computadores. E o transistor, ele tem dentro dele a sua tecnologia básica é a partir de uma coisa chamada semicondutor, que é um material que ele acaba conduzindo ou não, dependendo aí de algumas condições, no caso aqui tensão aplicada. Então semicondutores, talvez você já tenha escutado falar disso. Não precisa entender exatamente ao fundo o que é neste momento, mas saiba que tem a ver com transistor, e transistor tem tudo a ver com computadores. Tudo bem? Você está com o seu celular aí? Está no seu bolso, provavelmente? Você está mexendo em transistores agora. Você está me assistindo de um computador? Provavelmente. Tem transistores entre eu e você. Entre nós há transistores agora. Tudo bem? E aí, a evolução continuou da tecnologia e surgiu os tais dos circuitos integrados. Já ouviu falar disso também? Um circuito integrado, ele basicamente ele simboliza pra gente um monte de transistor junto. Então, quando nós conseguimos pegar vários transistores e acoplá-los nesses circuitos, nessas barrinhas pretas aí que você está vendo, eu tenho um circuito integrado. E esses circuitos integrados, eles estão por toda parte. Você já viu uma placa eletrônica de algum computador ou algum equipamento? Faz uma coisa agora. Vai na sua casa, acha um equipamento eletrônico, quebra e pega a placa. Mentira, não faça isso. Estou brincando. Seu pai vai brigar com você. Mas se você vir uma placa, você vai notar que ela tem vários caminhos, por isso circuito, porque os elétrons vão fazer aquele circuito. E tem também essas coisinhas pretas, que são circuitos integrados, que tem vários transistores ali juntos. Isso, gente, conseguiu diminuir mais ainda os computadores. Aí os computadores foram parar, agora sim, na mesa da sua casa. Foram parar aí nas escolas, nos hospitais, nas fábricas. Então, agora eles ficaram muito pequenininhos, certo? O que é muito legal para a gente ver como que evoluiu aí os computadores. E essa é a terceira geração. Agora, ficou um pouco complicado falar de gerações, porque os computadores estão em toda parte.
Então nós tratamos agora da quarta geração de computadores. A quarta geração de computadores nós chamamos de VLSI, que é Very Large Scale Integration. Na realidade, essa integração de larga escala dos computadores, ela existe porque os computadores estão em toda parte. Então, lá na sua casa, na sua geladeira, sabe quando você programa a geladeira para esfriar mais rápido? Ou para daqui a 15 minutos ele parar de esfriar? É porque tem um computador ali. Na sua televisão, deve ter um computador também, lá dentro dele. Na lâmpada, gente, tem lâmpada inteligente. Tem lâmpada que você programa a lâmpada para acender ou apagar. Tem aquele equipamento maravilhoso chamado Alexa, que você utiliza para ligar várias coisas e você interage com todas elas. É um conceito chamado de internet das coisas, que acaba tendo a proposta de ligar tudo na internet. Tudo que você puder imaginar que se mova, que forneça algum serviço para a gente, estará ligado na internet. Então, onde está um computador? Nessa sala que eu estou aqui gravando, tem vários. No ar-condicionado tem um. Inclusive, em outro local que eu trabalho, quando eu chego já está frio. Sabe por quê? Porque o ar-condicionado ele está programado para 10 minutos antes de eu chegar, ele já começar a ligar e já deixar o ar frio. Tudo isso é computador. Essas coisas são computadores. Legal, pessoal? Muito bem. Agora, olha só. Um computador, eu comentei com vocês já, que ele é física pura. Ele é física em todos os quesitos. Só que é tanta física que não cabe nessa aula. Então, para poder te relacionar mais à física e à computação, eu vou pegar um dos componentes do computador e vou explicar a física por trás dele mais a fundo. A questão é a seguinte, não sei se você pegou essa época, mas o primeiro monitor de computador que eu tive era desse tamanho, gente. Ele tinha um tubão assim, parecia uma TV. E aí depois ele foi ficando menor, depois ele ficou menor, depois menor. Agora ele é bem fininho. Os monitores, o que você está me assistindo agora, é bem provável que seja fininho. Que tem uma tela de LCD, que é Liquid Crystal Display. E nós vamos falar sobre as telas, porque essas telas se popularizaram demais. Ah, e detalhe, nessas telas aconteceu a mesma coisa que eu comentei. A produção dela não foi tecnológica, foi científica. Veio de um trabalho, de doutorado. E depois a tecnologia, a indústria foi lá, se apoderou dessa tecnologia, melhorou e comercializou. Então olha só, como a ciência e a tecnologia andam aí de mãos dadas. Legal? Muito bem. Agora, uma tela de LCD tem umas mais simples. Sabe essas calculadoras que você tem aí de bolso de R$2? Essas calculadoras têm uma tela que também é cristal líquido. E o seu celular, que pode ser um pouco mais tecnológico do que uma calculadora, ele também tem uma tela de cristal líquido. Mas como funciona? Para entender de verdade, você tem que entender a física de 3 componentes. Primeiro, é a física dos pixels. Se você pegar uma televisão ou pegar uma tela e você chegar com o olho bem pertinho assim, é que aí depende um pouco do modelo, que algumas é mais fácil de ver, outras não, você consegue enxergar uns quadradinhos coloridos. Esses quadradinhos coloridos são pixels. E o interessante é que a gente pode até ver na imagem ali, que aqueles pixels ali, eu estou vendo vermelho, verde e azul. Mas só com vermelho, verde e azul eu consigo formar qualquer cor numa tela? Consegue. Agora, que você é uma pessoa que já sabe como é que funciona a programação, já sabe um pouco como funcionam os computadores, sim e não, ligado e desligado, corrente elétrica passando, eu quero que você imagine a programação necessária para criar a imagem daquele olho ali, na imagem. Por quê? Porque se eu tenho uma cor diferente para cada ponto, você concorda que cada pixel deve estar recebendo uma corrente elétrica e um sinal elétrico com intensidades diferentes para cada cor. Então, se eu faço com que o verde tenha uma certa intensidade de corrente elétrica e eu faço o azul ter outra e o verde ter outra, imagina assim, 10, 90, 5, vai formar uma cor. Se as intensidades fossem 90, 90, 10, seria outra cor. Então a questão é, fazendo esse controle da eletrônica da coisa, eu consigo controlar a cor e criar a imagem que eu quiser. Aliás, você sabe qual que é a diferença de eletrônica e eletricidade? Eletricidade é você ligar algo na tomada e fazer funcionar. Eletrônica é você controlar a eletricidade. Você faz com que a eletricidade faça o que você quiser. Isso é eletrônica. E nós já sabemos da física há muito tempo que a luz branca ela é a mistura de todas as cores. Então, quando eu acabo misturando as frequências eletromagnéticas, eu consigo formar outras cores. Legal? Isso é muito interessante. Sabendo disso, sabendo como funciona o pixel, você está mais perto de entender a tela de LCD. Agora, é Liquid Crystal Display,
display de cristal líquido. O que é cristal líquido? Essa é a segunda coisa. Você tem que entender o que é um cristal líquido, senão você não entende a tela. E o próprio nome já é esquisito, porque o nome dele é cristal líquido. Só que, gente, líquido é uma coisa, cristal é outra. Quando eu falo assim para você, cristal, a primeira coisa que você pensa, tenho certeza que não é um líquido. Porque um cristal, ele tem uma propriedade óptica muito interessante. Quando a luz bate nele, a luz ela acaba fazendo uns certos caminhos ali que acaba dispersando, que acaba mostrando umas cores. Isso que um cristal faz. Por isso que cristais brilham, certo? E um líquido, o líquido flui. Um cristal líquido, ele é uma substância que foi descoberta há um tempo já, bom, no passado, que ele acaba se comportando mecanicamente como um líquido, então ele flui. Só que ele se comporta opticamente como um cristal, a luz interage com ele. E essa propriedade é fundamental. E agora eu quero que você pense, a mente das pessoas que tiveram essa ideia de usar essas propriedades do cristal líquido para criar uma tela de celular ou de computador ou de qualquer coisa. É muito, muito, muito inteligente. E a terceira coisa que você tem que entender é o que são os filtros polarizadores. Um filtro polarizador, ele é um material que ele permite que a luz passe em uma direção e não na outra. Em câmeras fotográficas, em câmeras de vídeo, há filtros polarizadores que quem trabalha com isso adora e sabe utilizar muito bem para criar imagens muito legais. Agora, a tela de cristal líquido usa uma propriedade muito interessante deles que eu vou mostrar para vocês já. Olha só que legal, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês um filtro polarizador, duas plaquinhas, na verdade, que você provavelmente deve até estar conseguindo me enxergar por trás dela, porque ela é translúcida, ela deixa a luz passar um pouquinho. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu acho que vocês vão achar legal, olha só. Vocês conseguem ver o que está acontecendo? Quando eu faço assim, ó, se eu coloco deste jeito, não está ficando preto. Só que se eu inverto assim, ele modifica. Ele modifica por quê? Porque o filtro polarizador, ele deixa a luz passar somente em uma direção. Nesse caso que está aqui, digamos que elas estão deixando na direção vertical. Só que se eu faço isso, bom, aí uma está na vertical, a outra está na horizontal. Eles estão bloqueando a luz. Se elas bloqueiam a luz não passa. Se a luz não passa, você não enxerga. Você enxerga esse borrão preto. Tá vendo? Essa propriedade, ela é muito interessante. Mas vamos lá. Eu falei para vocês agora sobre três propriedades. Eu falei do pixel, falei do cristal líquido e falei do polarizador. Mas como tudo isso vai se reunir para montar uma tela de cristal líquido? Vamos lá. Olha só, ainda falta um detalhezinho que você vai pegar para poder entender o cristal líquido. O cristal líquido, ele é um dipolo elétrico. O que é isso, dipolo elétrico? Quer dizer que ele tem uma concentração de carga elétrica um pouco maior em um polo do que no outro. Então, se eu aplicar um campo eletromagnético, ele vai ser torcido, ele vai inverter, como se fosse um ímã que torce, só que nesse caso a propriedade é elétrica. Tudo bem? Legal. Olha ali pela figura. Eu tenho ali escrito polarizadores e eu tenho um cristal líquido no meio. Na figura ali que eu tenho na esquerda, os cristais líquidos, as moléculas, estão todas para cima. Na figura da direita, eles estão meio inclinadinhos. A questão que vai fazer a diferença é aplicar ou não um campo elétrico ali. Tudo bem? E agora vem o grande fechamento. Porque olha só que interessante. Tá vendo essa figura que está aqui na esquerda? Esse é um experimento que eu mesmo montei. Eu fui lá, peguei duas plaquinhas de um tipo de vidro. E aí eu coloquei as plaquinhas e coloquei os filtros polarizadores. Só que eu coloquei os filtros polarizadores fazendo 90 graus e no meio eu coloquei um cristal líquido. Quando eu coloquei ali duas garrinhas de jacaré e coloquei isso numa pilha, apliquei, ou seja, uma DDP, uma diferença de potencial, uma, como falam por aí, voltagem, mas algumas pessoas falam que é errado, mas voltagem é dito popularmente, eu sei. Quando você aplica uma DDP ali, você nota que ele fica preto e depois volta ao normal. Fica preto e volta ao normal. Por que será que isso está acontecendo? Gente, agora é aquela questão da genialidade que eu falei para vocês. Como que as pessoas pensaram nisso? Porque olha só, utilizando essa propriedade dos cristais líquidos para criar uma tela, olha o que foi feito. Primeiro passo, pega dois vidros. A tela do seu celular tem dois vidros, não tem? Você pega esses dois vidros e você faz umas ranhuras. Digamos que no vidro de cima você faz ranhuras na vertical e no vidro de baixo ranhuras na horizontal. Legal. E daí? E daí que entre os dois vidros você vai colocar o cristal líquido. O cristal líquido, ele vai preencher aquele espaço e olha bem para a figura agora.
Você está vendo que na figura da esquerda eu tenho ali como se fosse uma hélice, os cristais líquidos fazendo uma hélice ali? Essa hélice que eles fazem é porque o cristal líquido ele vai se alinhar às ranhuras. Tudo bem? Legal, até aí tranquilo. Agora a luz está passando. Eu coloquei em cima e embaixo os filtros polarizadores fazendo 90 graus. Mas olha só, quando eu mostrei para você aqui na câmera os filtros fazendo 90 graus, não ficou preto? Quer dizer que a luz não estava passando. Só que aí que entra a mágica do cristal líquido. Quando a luz sobe, esse cristal líquido está fazendo uma curva, então a luz ela é encurvada também. Então a luz que não era para passar, ela consegue passar para a outra parte da tela de vidro. E aí você tem uma imagem clara, do jeito que está ali no desenho, ó, na figura que está a foto, do lado direito, claro. Agora, quando você liga uma corrente elétrica ali, você liga uma DDP, liga uma tensão, acontece um torque, ou seja, aquelas moléculas de cristal líquido, por serem de polos elétricos, vão girar por causa dessa força elétrica. E aí a luz que fazia a curva não vai mais fazer a curva. E agora vai aparecer um ponto preto. Aí você me fala, nossa, professor, que negócio complicado. Pois é. Agora imagina você inventar uma coisa dessa. E isso que eu mostrei para vocês, meus amigos, isso é um pixel. Isso é um pixel. Toda essa tecnologia é para fazer funcionar um pixel. Agora, quantos pixels tem a TV da sua casa? Ou a tela do seu computador? Certo? Tem uma quantidade gigantesca de pixels. E mais, quando eu faço os pixels, não só assim, preto e branco, mas eu coloco as cores e eu faço cada um desses pixels aí ter 3 cores diferentes, a tecnologia fica ainda mais complexa. Porém, tudo isso aqui serve para você entender, para você ver como a física se relaciona com a computação e com os computadores. Como eu disse no começo dessas aulas, um computador, meus amigos, é pura física. É muita física e é muito legal. E basicamente é isso. Claro, esses modelos mais simples que você pode ter, por exemplo, numa calculadora, que tem os números com barrinhas pretas, essas barrinhas pretas são esses pixels que eu acabei de mostrar para vocês como funciona. Certo, pessoal? Muito bem. Você deve ter percebido que a pesquisa em física básica é muito importante para o desenvolvimento da tecnologia. Você acredita que a pesquisa deve ser livre ou seria melhor se fosse direcionada para a tecnologia? Seria possível prever onde uma pesquisa que ainda nem existe pode nos levar? Reflita! E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Achou complicado esse assunto? É um assunto assim de ponta, pessoal. Eu espero que vocês estudem, gostem, vão saber mais sobre o assunto e aproveitem cada vez mais as nossas aulas. Até a próxima. Grande abraço e tchau!